Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje é a parte 2 daquele primeiro vídeo que eu falei sobre os atributos de Deus na vida de um aflito, no tempo da aflição. A gente estava estudando a história de Davi, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, né? A gente vê isso em outros capítulos da Bíblia e tal, mas aqui a gente vai estudar especificamente Salmos 3, que é um salmos composto por Davi durante esse período da vida dele, né? Onde ele foi perseguido, onde o filho dele queria matar ele e tomar o reino dele, né? Bom, a gente parou no ponto 3, né? Que Deus é o que exalta, Deus é o que recompensa. E aí a gente vai trabalhar mais 3 pontos no vídeo de hoje, né? Então a gente vai fazer vai trabalhar o ponto 4, 5 e 6. Bom, antes de eu falar, né, eu já queria começar a falar com vocês, mas espera aí, antes de tudo, vamos começar? Bom, o ponto 4 que eu falei que a gente ia falar nesse vídeo é o Deus que responde, a resposta de Deus, né? O que Deus estava pensando quando Davi estava passando por tudo aquilo. Porque a gente sabe que na nossa vida nada é à toa, nada é por acaso. Inclusive, né, o Absalão, esse filho de Davi, que ele fez muitas coisas erradas, ele foi uma consequência de um ato de Davi, né? Ele foi aquilo que Absalão fez, foi uma consequência de um pecado. E aí esse menino, ele nasce, né, ele passa por um período, acontece muitas coisas, né, é muito longo, se você for ver, ele não nasce querendo reinado, passa por um processo, mas ele começa a nutrir no coração dele uma revolta contra o pai dele. Ele acha que o pai dele não é justo o suficiente, ele acha que Davi ele não é tão certo assim, e ele quer ser rei no lugar de Davi. Mas a gente vê no versículo 4 a resposta de Deus. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deus não ficou calado enquanto Davi passava por todo aquele momento de aflição. Deus não se cala. É claro que tem vezes que a gente passa por um silêncio de Deus, mas no geral, Deus ele tem um pensamento sobre nós. Deus sabe o que foi provocado, o que é a consequência, o que é que a gente está passando na nossa vida que não está sendo bom. Deus ele sente a nossa dor. Né? Deus ele tinha misericórdia de Davi, ele se compadecia de Davi, mas Davi precisava passar por aquele processo. Né? Mas ele fala, com a minha voz clama ao Senhor. Ele ergueu a voz dele e fez a coisa certa, clamar ao Senhor. Ele não foi murmurar para os amigos ou para quem estava com ele. Ele não foi murmurar e guerrear e matar o filho dele, não. Ele foi clamar ao Senhor. Ele buscou uma resposta do céu, ele buscou uma resposta do alto. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Quando nós clamamos, Deus responde. Quando nós clamamos, nos humilhamos, Deus, ele vai falar com a gente de alguma maneira. Pela Bíblia, pela oração, ou às vezes usando uma pessoa, Deus, ele fala conosco. Né? Então a gente vê como Deus é real, como a presença dele é real na nossa vida. Não é um conto de fadas, Deus, ele se faz presente. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. O Deus que responde, a resposta de Deus. Né? Deus é a resposta para tudo aquilo que precisamos e perguntamos. Deus é o que sara a nossa alma com o bálsamo de sua presença e resposta. Davi ele estava passando por um momento muito difícil. E nesse momento muito difícil, Deus se fez presente. Ele fala que Deus do santo monte dele, ele respondeu a oração de Davi, o clamor de Davi. Bom, o quinto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês para os atributos de Deus na vida de um aflito é o Deus que nos faz descansar. A gente vai ver isso no versículo 5. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Bom, aqui a gente vê que Davi ele não ficou roendo as unhas, Davi ele não ficou passando por uma depressão super profunda sem dormir. Não, a tristeza veio com certeza, né? Veio aquele sentimento de tristeza, mas Davi ele sabia em quem ele podia se refugiar, que nós podemos ter em quem se refugiar, mesmo em confusões, mesmo em crises, nós temos em quem buscar refúgio. Lembre-se sempre, o nosso reino não é da terra, o nosso reino é do céu. Nós não nos movemos como o mundo se move. Nós temos um reino inabalável, um reino onde não terá fim. Deus nunca vai deixar de reinar. Não tem um substituto para Deus, não tem um vice-presidente para Deus, não tem um vice-rei para Deus. Não.
O reino de Deus, ele é eterno, ele não se move, ele é um reino imutável, um reino que não tem uma mudança, não tem uma sombra de dúvida. Não, Deus é real, Deus é perfeito, Deus é eterno. E é isso que eu quero exaltar aqui nos atributos de Deus. A eternidade de Deus, o Deus que nos faz descansar em meio às crises. Davi, ele podia ficar lá sem dormir, passando fome, né? Ele podia ficar ali se torturando, mas não. Ele dormia, ele falava, deito me pego no sono porque o Senhor me sustenta. Ele sabia em quem ele estava descansando, que era em Deus. Deus é o nosso sustento, que nós possamos descansar em Deus. Mesmo parecendo que os problemas estão muito grandes, que nós podemos descansar em Deus, que nós possamos realmente encontrar esse lugar de refúgio, de esconderijo, de secreto, de descanso em Deus. Sabe? Isso é bom tanto para nossa mente, para o nosso relacionamento com Deus, para nossa espiritualidade, tanto para o nosso corpo físico, porque quando nós não descansamos, isso não faz bem, o nosso corpo ele fica em estado de alerta e a gente começa a parecer outras pessoas, sabe? A gente não é nós mesmos. Mas a gente tem que seguir o exemplo de Davi e ter o descanso em Deus. Bom, o sexto ponto que eu quero falar aqui sobre os atributos de Deus na vida de um aflito é o Deus que sustenta. A gente já viu o Deus que responde, a gente já viu o Deus que nos faz descansar, o Deus que é o nosso descanso, e agora a gente vai ver o Deus que é o nosso sustento. O sustento aqui, ele vai ser tanto sustento físico, tanto sustento emocional, tanto sustento espiritual. Deus é sustento, Deus é o nosso sustento, Deus é tudo que a gente precisa. A gente não vai encontrar em Deus alguma deficiência, alguma debilidade, não. Deus é tudo o que nós precisamos. Então eu vou terminar de ler aquele pedacinho, o último pedaço do versículo 5, né? Acordo porque o Senhor me sustenta. Davi, ele sabia que o Senhor sustentava ele em todas as circunstâncias. Ele sabia que em Deus ele não teria essa falta, essa carência, porque Deus era o tudo dele. Deus é aquele que nos sustenta, aquele que envia o alimento físico e espiritual. Deus não tem prazer em deixar seus filhos padecerem. Deus sustentou Davi tanto nos melhores momentos quanto nos piores momentos. A gente sabe que nessa vida a gente vai passar, sim, por debilidades, por dificuldades, mas o importante é saber que Deus está conosco. Tanto que foi como esse estudo, né, de duas partes que a gente estudou um pouquinho desse versículo, desse capítulo 3 de Salmos, que a gente viu como Deus tem que ser a nossa segurança, Deus é a nossa honra, aquele que exalta, né? Então nós não temos motivo para ter soberba. Deus é o que nos recompensa, Deus é aquele que responde, Deus é o que nos faz descansar, Deus é o nosso sustento, Deus é tudo que a gente precisa, que a gente venha amar Deus, que a gente venha fazer como Davi, entregar tudo a Deus, que Deus venha ser aquele que venha ser tudo na nossa vida. Né, que a gente venha viver os planos de Deus para tudo a nossa vida, que a nossa vida venha ser conduzida por Deus. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui hoje. Que nós não venhamos nos mover como o mundo se move, nós venhamos ter discernimento para saber como o céu está. Né, e como o céu é, que a gente venha ter esse lugar de firmeza, de certeza que nosso reino não é daqui, mas é o celestial. E é isso que eu quero deixar essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau!